estes dois benefícios, nomeadamente CIFID e REFAI em conjunto, e perceber aqui, se calhar, também a complementaridade, como é que eles podem ser complementares. E para tal, temos aqui, assim, este esquema para percebermos aqui um bocadinho o ciclo de vida de um produto, processo ou serviço, que desde aqui da ideia e do mercado até à sua introdução no mercado, e perceber de que forma, onde é que pode ser atuado ou aplicável o CIFID e onde é que pode ser aplicável o REFAI. Então, aqui, quando falamos aqui de uma ideia, de uma necessidade, poderá surgir por uma necessidade do mercado, às vezes um pedido de cliente, aqui algo inovador, aqui fora da caixa, e que surge a ideia, e temos aqui então que recorrer aqui a atividades de ID. Atividades de ID, de investigação e desenvolvimento, que nos permitem aqui então tentar maturar essa ideia, perceber efetivamente se essa ideia é viável ou não, ou se estamos aí pelo caminho certo, e por vezes surgem protótipos. E então aqui, nesta parte aqui, digamos, no cérebro aqui da ideia e do desenvolvimento, nestas partes preliminares, estamos aqui, então podemos aqui aplicar o CIFID, ou seja, nestas partes iniciais em que fazemos aqui o desenvolvimento de uma nova ideia, em que trabalhamos a mesma e por vezes surgem aqui então as tais incertezas científicas tecnológicas, ou seja, surge-nos uma ideia, mas não sabemos bem aqui o caminho a percorrer. Então provavelmente estamos aqui perante atividades de investigação e desenvolvimento, e aqui então é aplicável às despesas elegíveis este benefício, aplicar o CIFID. Depois, quando chegamos aqui à parte da industrialização, ou seja, por exemplo, estamos a desenvolver um produto, realizamos atividades de investigação e desenvolvimento, tivemos aqui várias versões de protótipos, estes já conseguiram ser validados laboratorialmente e até depois em ambiente relevante, e percebemos que funciona, passamos então aqui à industrialização para depois seguir para a produção. Por vezes, nessa industrialização, produção, precisamos aqui de novos equipamentos, novas linhas produtivas, e depois esse tipo de despesas são então aqui elegíveis no REFAI, porque após essa parte, após termos a certeza que funciona aqui a nossa nova ideia, do novo produto, processo ou serviço, e passa à sua industrialização, produção, pronto, aqui já não podemos estar a falar de atividades de investigação e desenvolvimento, mas sim de produção, de já atividades mais de engenharia, então aplica-se o REFAI. Até esta parte de industrialização de validação, que ainda não sabemos, aplica-se o CIFID. Daí hoje estarmos aqui também para perceberem aqui a complementaridade e como podem ser aplicados os dois ao mesmo tipo de desenvolvimento, seja produto, processo ou serviço. Mas é aqui ainda também para mostrarmos aqui um bocadinho também aqui a abrangência da investigação e desenvolvimento, porque de facto existe muito o mito de que investigação e desenvolvimento é só para empresas que têm laboratórios, empresas que têm equipas especificamente dedicadas, grandes indústrias farmacêuticas, que há aqui empresas de IT, pronto. Pode estar muito essa ideia enraizada, e isto aqui serve para mostrar que, ou para vos dizer que não, que ID pode estar em todo o tipo de setores de investimento, em todo o tipo de atividades. Podemos ver aqui, até pelo ranking que existe, dos principais setores que têm investido em investigação e desenvolvimento entre 2006 e 2024. Vemos aqui que se calhar nem estão aqui propriamente, estão aqui produtos e preparações farmacêuticas, mas até aqui aparece em número em quarto. Também temos aqui depois, especificamente, também indústrias mais tradicionais, desde as indústrias alimentares e metalúrgicas. Ou seja, e também da nossa experiência, que trabalhamos com imensas empresas e diversos setores, conseguimos perceber que a investigação e desenvolvimento é abrangente e pode estar em qualquer setor, em qualquer área. Imaginemos, por exemplo, aqui um produto, um bolo, para tentar simplificar e fazermos aqui depois também uma analogia. Aqui um bolo, usamos sempre aqueles mesmos ingredientes, mas no entanto surge um novo ingrediente e queremos substituir um dos ingredientes que habitualmente utilizamos, por exemplo o açúcar, e surge um novo adoçante. Ao tentarmos fazer a mesma receita, mas com a substituição do ingrediente, mesmo quem está habituado a fazer sempre aquele bolo, ao substituir, tem que
não sabe se o resultado final vai ser o mesmo. Ou seja, tem que perceber se aquele novo ingrediente, de que forma é que aquele novo ingrediente vai afetar, se calhar, os outros, as outras matérias-primas, de que forma é que vai afetar o sabor do bolo, tem que aqui investigar. Pronto, e por vezes essas pequenas coisas que não parecem, foi só assim uns testes, podem ser incluídas em investigação e desenvolvimento. E quem diz aqui o bolo diz qualquer produto, por exemplo, o mesmo produto, mas de moldes, de metalúrgica, mas pronto, aqui de um produto que recorre pronto, a plástico e quer aqui começar a introduzir matérias-primas recicladas. Efetivamente não sabe se vai ser possível atingir o mesmo produto que tinham anteriormente, vai ser aqui necessário investigar e perceber, e alguém que está habituado no setor a fazer sempre aquilo vai ter essas dúvidas, e quando temos essas dúvidas, quando não sabemos o caminho a percorrer, podemos efetivamente estar perante aqui atividades de investigação e desenvolvimento, assim aqui como por exemplo aqui no comércio, ok, o comércio, como é que poderá fazer? Aqui na atividade, se calhar, de logística deles, no desenvolvimento aqui de softwares que apoiam aqui a forma de perceber em função, por exemplo, dos dias, tempos, etc., o que será que terá mais saída ou não, e aqui há muitas formas de fazer investigação e desenvolvimento. Aqui é mesmo para vos mostrar que não são só as grandes empresas ou aquelas que têm departamentos ou farmacêuticas, laboratórios que fazem não. Em qualquer setor de atividade podemos estar perante atividades de investigação e desenvolvimento. Sofia, desculpa só interromper-te, mas temos aqui uma questão que eu acho que é pertinente ser respondida já, e se calhar não deixar para o final, porque tem precisamente a ver com aquilo que estás a falar. Temos aqui a Susana Tomás, que nos pergunta se podemos encontrar ID em hotelaria e se consegues dar alguns exemplos. Podemos, depende da solução. Por exemplo, estamos a falar de hotelaria e soluções, por exemplo, de software aplicadas à hotelaria. Se conseguir detalhar mais. Susana, se puder dar aqui mais contexto, também ajuda. Porque é possível em serviços, é possível encontrarmos ID, temos é que perceber aqui o que é que a solução mesmo em concreto. Por exemplo, em hotelaria, imaginemos que foi desenvolvido algum robô, algum equipamento para fazer determinada, ou aqui, por exemplo, ao nível de softwares de marcações, perceber aqui esse tipo de coisas é importante para fazermos efetivamente o enquadramento, mas é possível ter ID em hotelaria. A Susana complementou aqui a dizer, por exemplo, ou noutras áreas, mas eu acho que tu, entretanto, já respondeste também. Isto nada como olhar para cada caso, para cada projeto em específico, para conseguir avançar. Desculpa a interrupção, Sofia. Sim, não faz mal, mas pronto, para clarificar aqui um bocadinho, lá está, é possível ter em todos os setores e indústrias, temos é que perceber aqui, ok, o que é a solução, ou a ideia, ou o produto ou serviço, e o que é esse serviço, o que é que se teve que fazer para desenvolver esse serviço. E, ok, tínhamos a ideia, mas não sabíamos, alguém que é especialista na área e que trabalha, não sabe exatamente qual é o caminho a percorrer. Tem várias alternativas, tem que ir testando. Possivelmente estamos perante atividades de investigação e desenvolvimento. Ok, então vou continuar. Pronto, e só falando aqui um bocadinho dos números CIFID, mas muito rápido, antes de passar a palavra ao colega Carlos, pronto, perceber aqui que, lá está, aqui podem perceber efetivamente que é abrangente, quer, como vimos anteriormente, para qualquer tipo de setor, atividade, mas aqui também para qualquer dimensão da empresa não existe essa restrição. Um dado importante é que em 2023 foram atribuídos mais de 1.000 milhões de crédito fiscal, e também um dado importante e um bocadinho, se calhar, preocupante, no sentido que apenas em 2024 nem 1% das empresas elegíveis, ou neste caso, que deverão ser elegíveis, ativas em Portugal, estão a beneficiar deste CIFID, ou seja, 99% das empresas poderão estar a perder este benefício, sendo que só deixar a nota que este benefício depois também é um bocadinho proporcional à dimensão do projeto e à dimensão da equipa. Ok, olhando para aqui parece que, ok, mas as não PMEs são as que têm o crédito médio solicitado por candidatura é o mais elevado face aos outros, mas também é normal porque no CIFID o que conta é muito a equipa que está a desenvolver o projeto
então é aqui uma questão de proporção. E agora iria passar a palavra ao Carlos para falar aqui um bocadinho do RFEI. Muito bom dia a todos, obrigado Sofia. Antes de mais também agradecer a presença de todos. Aqui à semelhança da sessão de ontem, vamos abordar aqui e tentar desmistificar não só o CIFID, mas também o FAI. Eu começaria aqui também pela parte de um pré-enquadramento, ou seja, falámos em primeiro lugar do CIFID, que aponta sobretudo para despesas de investigação e desenvolvimento, mas temos também outros benefícios fiscais, e neste caso o mais relevante neste momento de Portugal temos o regime fiscal de apoio ao investimento, que incide sobre os ativos corpóreos, essencialmente. Em traços gerais, falando aqui do RFAI, eu apontaria para que ele está assente em três premissas essenciais. Em primeiro lugar, que um dos objetivos é promover um investimento produtivo das empresas. Em segundo lugar, aqui o desenvolvimento regional e a coesão territorial. E aqui, como veremos mais à frente, há aqui uma discriminação ao nível das regiões, das empresas que podem usufruir. E em terceiro lugar, e também um ponto muito importante, o RFAI permite, ou seja, um dos objetivos do RFAI, do seu surgimento, é também a criação de postos de trabalho, neste caso num contexto sustentável, permanente e duradouro. Eu diria que, de forma muito simplista, estes são os três objetivos principais deste regime e que são muito importantes para tudo o que é a elaboração dos relatórios fiscais que são obrigatórios apresentar. Em termos de setores, nem todos os setores são elegíveis no RFAI, e eu aqui destaco alguns, começando não só pela indústria extrativa e transformadora, mas também o turismo, e apesar de haver aqui um desconhecimento da parte do turismo, alojamento e restauração, também são elegíveis, e também outras atividades mais, diria que não tão habituais para este tipo de incentivo. E aqui destacaria não só a parte também, e aqui as atividades de investigação científica e desenvolvimento, por exemplo, a parte da consultoria e programação informática, e também tudo o que sejam atividades de edição cinematográfica, audiovisual e de produção desses programas de televisão, neste caso de programas de televisão. Ou seja, há aqui um conjunto muito vasto e muito amplo de setores que são elegíveis no RFAI, sendo que, e a título de curiosidade, a indústria transformadora, segundo um relatório que foi publicado em junho de 2025 por parte de uma unidade técnica de avaliação, a indústria transformadora representa, isto são dados de 2014 a 2023, a indústria transformadora representa cerca de 84% do total das empresas que se candidatam a este benefício, sendo que em segundo lugar, e já com uma grande diferença, temos o turismo com apenas 5%, o que nos dá aqui a margem restante será para as outras atividades, mas dá para aqui ter um ponto de vista geral do que é a grande importância na indústria transformadora, principalmente neste incentivo fiscal. Contudo, existem setores que estão logo à partida excluídos, e aqui, uma vez que o RFAI é um auxílio com finalidade regional e, como disse, está destinado a setores economicamente estratégicos, há aqui setores que não são elegíveis. E aqui destaco, por exemplo, o setor siderúrgico, do carvão, da pesca e da aquicultura, da produção agrícola primária e da transformação e comercialização de produtos agrícolas, sendo que ainda existem outros, mas estes são os mais relevantes. E neste último, da transformação e comercialização de produtos agrícolas, destaco que é um dos setores que tem que ter aqui especial atenção, ou seja, tem que ser analisado casuisticamente, porque lá está, nem todos as empresas que se inserem neste setor em específico estão logo à partida excluídos. Há que fazer aqui remissões não só para a legislação nacional, mas também para a legislação comunitária, falando aqui do Tratado de Funcionamento da União Europeia, também do Regulamento Geral de Edição por categoria, ou seja, dar aqui a nota só que nestes casos em específico é necessário fazer esta análise mais cuidada e validar ou não se são ou não elegíveis os projetos.
Depois, em termos de números, também à semelhança do que a minha colega Sofia apresentou, que estão neste relatório que foi publicado o ano passado, em termos de empresas beneficiárias, e foi aqui feito um estudo ao nível também do qual é que seria o crédito fiscal médio, há aqui uma relação, e há aqui um racional, e há uma relação inversa ao nível da dimensão e do crédito fiscal apurado, crédito fiscal médio, ou seja, tudo o que sejam a maior representatividade serão as micro e pequenas empresas, no entanto, o crédito fiscal médio é inferior, o que, por exemplo, no caso das grandes empresas, tem menor representatividade, mas o seu crédito fiscal é superior. Isto tem um motivo, porque lá está, este relatório incide sobretudo não nas dotações que as empresas apuram, mas sim nas deduções, ou seja, como é normal, as grandes empresas, por norma, têm resultados superiores, apresentam coletas superiores, por isso vão ter deduções maiores, e lá está, por isso aqui o crédito fiscal também ser superior. Mas só referir este ponto porque aqui, e este relatório foca isso mesmo, estamos a falar de deduções nos anos fiscais e não de dotações que as empresas apuram em cada exercício. Também a título de curiosidade, como apresentou-se do CIFID, em 2023 o RFAI teve uma despesa fiscal atribuída na ordem dos 276 milhões de euros, só ficando atrás do CIFID, e tem mantendo esta trajetória ao longo dos últimos anos, sendo que só houve pequenos ali desvios em 2020, 2021, com o ressurgimento, digamos assim, do crédito fiscal extraordinário ao investimento, e também ali em 2022, com o incentivo fiscal à recuperação, que era mais amplo do ponto de vista da elegibilidade, e houve ali pequenos ajustes quanto à importância e às despesas fiscais atribuídas em cada exercício. Outro ponto, também a título de curiosidade, só que no caso das localizações, destacar que os distritos do Porto, Braga e Aveiro representam cerca de 60% no seu conjunto do total de deduções das empresas, ou seja, dá para perceber aqui a grande importância destes distritos, também aqui por força do seu tecido empresarial, do seu tecido industrial nestas áreas. Passando aqui para a parte de uma poupança fiscal relacionada tanto com o CIFID como o RFAI. E apresentando aqui um comparativo ao nível do que é as taxas. No RFAI temos então uma taxa de incentivo que poderá ir poderá ser de 10% ou 30%, sendo que no caso de projetos, eles estão, conforme referi no início, dependentes da região em que se localizam as empresas. No caso de NUTS 2, e falando aqui de Alentejo, Centro e Norte, temos que a taxa de incentivo poderá ser de 30% até um montante do projeto de 15 milhões de euros, passando para 10% no montante excedente, sendo que nas regiões do Algarve e a área metropolitana de Lisboa, e aqui dar a nota que nem todas as regiões são elegíveis nestas localizações, ou seja, só pequenas freguesias e algumas freguesias são elegíveis para o RFAI, e elas estão devidamente identificadas no mapa de auxílios com finalidade regional, que é publicado pela Comissão Europeia e está vigente até 31 de dezembro de 2027. Tem aqui pequenas particularidades destas regiões. Destacar também que o RFAI está vigente nas regiões autónomas, principalmente na Madeira, em que a taxa de incentivo é diferente, ou seja, 35%, no caso de setores tecnológicos passa a 40%. Neste momento, na parte dos Açores, não existe decreto legislativo que regulamente o RFAI, ou seja, neste exercício, no presente, não está abrangido pelo RFAI. Comparando aqui pelo CIFID, ou seja, o RFAI tem uma taxa de 10% ou 30%, por norma. No caso do CIFID, temos taxas de incentivo que tem uma taxa base de 32,5%, que poderá ir até 82,5%, consoante aqui algumas majorações e histórico que as empresas tenham usufruído ou não deste incentivo. No caso do RFAI, permite ainda, para além da taxa de incentivo que incide sobre os ativos corpóreos e incorpóreos,
tem também a possibilidade de haver aqui uma isenção ou redução de IMI, de MTI e de imposto de selo. Claro que isto é um processo, digamos, à parte do apuramento do incentivo fiscal. Porquê? Porque tem que ser feito diretamente ao município em questão e nem todos têm estes regulamentos aprovados. Ou seja, uma empresa que queira usufruir destes benefícios tem que apresentar um requerimento junto do município em causa e demonstrar que este projeto tem interesse para a região. E lá está, e vai ser depois analisado não só por parte do município dos técnicos, mas também depois será aprovado na respectiva Assembleia Municipal. Mas é um incentivo que também pode ter aqui importância, tendo em conta que muitas vezes estamos a falar de aquisições de terrenos ou aquisições de edifícios industriais. Em termos de limites de deduções à coleta, no caso do RFAI, começando pelo CIFID, melhor dizendo, não existe limite, ou seja, as empresas que por um determinado incentivo poderão deduzi-lo até 100% da coleta, sendo que no caso do RFAI existem dois limites, 50% para as empresas que tenham mais de 3 anos de atividade e empresas que tenham menos de 3 anos de atividade poderão então usufruir até 100%. Em termos de números de reporte, ou seja, quando uma determinada empresa apura um determinado valor de incentivo e caso não o consiga usufruir na sua totalidade no exercício fiscal em causa, poderá reportá-lo para os anos seguintes e ambos os benefícios há um largo período de reporte, no caso do CIFID 12 anos e no caso do RFAI de 10. Em termos de condições de acesso, e aqui destacaria no âmbito do RFAI a principal, ou seja, o RFAI, o objetivo principal é que as empresas façam investimento produtivo, invistam, não só em ativos corpóreos, e aqui falamos de novos equipamentos, novas máquinas, mas também tudo o que tem a ver com obras e até, aqui em menor expressão, também tudo o que tem a ver com ativos incorpóreos e estejam relacionados com as transferências de tecnologia, mas esses investimentos têm que ser indutores de criação de postos de trabalho. E aqui há sempre a remissão do que é a criação de postos de trabalho no âmbito do RFAI, tem que ser demonstrado o seu nexo de causalidade entre investimento e postos de trabalho, e fazendo a relação com a legislação, aqui terá de ser sempre emprego num contexto sustentável, permanente e duradouro. Dando aqui um caso prático de como combinar tanto o CIFID mais o RFAI, aqui sendo um exercício muito simples, com poucos pressupostos. Aqui, no caso em concreto, temos uma empresa sem histórico de CIFID nos últimos 2 anos e em termos de estatuto, é uma pequena empresa com mais de 3 anos de atividade localizada na região norte. Em termos de CIFID, e aqui, neste caso prático, destacamos isto, o exemplo em concreto diz respeito ao ano 2025, no caso hipotético. Temos aqui, então, no caso do CIFID, uma empresa que apresente despesas com ID num montante de 100 mil euros, e aqui, em pormenor, tem a ver com despesas com pessoal, os custos de funcionamento e equipamentos, que prefazem um valor de 100 mil euros, poderá ter aqui uma taxa de incentivo base de 32,5% e depois, uma vez que não tem histórico, tem acesso a esta taxa incremental de 50%, ou seja, que prefaz os tais 82,5%. Lá está, isto é com base nos pressupostos apresentados. Mas, se essa mesma empresa, no mesmo ano fiscal, apresentar aqui investimentos em ativos, neste caso equipamentos e obras de construção, poderá também usufruir do RFAI. E aqui falamos de uma taxa de um montante de investimento elegível a rondar os €500 mil, teria aqui a possibilidade de ter uma taxa de incentivo de máxima, neste caso para Portugal continental, de 30%, o que fazia aqui um montante de créditos fiscais, tanto do CIFID como do RFAI, um total de cerca de 232.500 euros. Ou seja, combinando estes dois incentivos no mesmo ano, a empresa conseguia aqui um valor muito elevado de benefício, sendo que, e dando aqui, aprofundando aqui outra temática ao nível dos limites às deduções que falei atrás, neste caso em concreto,
uma empresa apresentando crédito fiscal, tanto do CIFID como do RFAI, teria de assumir o princípio da proporcionalidade na dedução, uma vez que estamos a falar de dois benefícios que correspondem ao mesmo ano fiscal. Ou seja, aqui não existe uma ordem em específico, deve-se adotar os princípios que estão definidos legalmente e que a autoridade tributária tem vindo a adotar. Dando aqui um exemplo mais aprofundado e falando aqui no caso em concreto do RFAI, agora excluindo um pouco o CIFID, o RFAI também é cumulativo com o Portugal 2030, ou seja, nomeadamente com os projetos de inovação produtiva, sendo que, admitindo aqui um caso hipotético, que uma determinada empresa, para este valor de investimentos que aqui apresentamos, tem uma taxa de incentivo não reembolsável de 40%, e tendo em conta o limite regional que esta empresa tem, poderíamos estar aqui a falar ainda de uma margem potencial do RFAI que poderia ir até por ordem de valores de 15% ainda do valor do investimento, ou seja, para além da taxa de incentivo, neste caso não reembolsável, por parte do IAPMEI, a empresa ainda poderia otimizar o projeto via fiscal e conseguir ainda aqui uma margem de 15%, cerca de 15% em incentivos fiscais. Isto são cálculos muito simplistas, uma vez que estamos aqui a falar de valores atualizados, ou seja, as empresas têm determinados limites que têm que cumprir, estes limites são apurados com base em valores regionais, atualizados, ou seja, e que são taxas de atualização publicadas pela Comissão Europeia. Por isso, basta haver aqui o cuidado de saber qual é que é a margem que a empresa tem disponível para incentivos, porque lá está, entra sempre primeiro a parte do incentivo financeiro e depois a parte remanescente do benefício fiscal. Mas ainda, dando aqui só este exemplo em concreto, ainda poderia aqui usufruir de um elevado valor do benefício fiscal a rondar os 75 mil euros, para além dos 40% a fundo perdido. Depois, falando em termos de prazos críticos, em termos de checklist do que uma empresa deve validar para usufruir do RFAI, eu destacaria 4 fases. Em primeiro lugar, já falei há pouco do que seriam os investimentos elegíveis. Em primeiro lugar, o importante é validar não só o enquadramento, porque os projetos RFAI têm que ter enquadramentos específicos em tipologias de investimento inicial, que estão definidas, ter-se-á então de validar esse enquadramento e validar se os investimentos são elegíveis. Eu diria que essa é a primeira fase que uma determinada empresa que queira usufruir do RFAI terá de validar. Depois, e como disse, que é uma condição de acesso ao benefício, validar se existe, então, o nexo de causalidade entre o investimento e postos de trabalho criados. Porque lá está, não sendo uma premissa que o RFAI apoie os custos salariais, neste caso já apoia desde 2024, mas só o nível 7 e 8, no entanto, para efeitos de condição de elegibilidade de um determinado projeto, é necessário aferir se existe esta relação entre postos de trabalho e investimento. Depois, e falando aqui também de outros benefícios que possam entrar para os projetos que são cumulativos com o projeto RFAI, aqui, como dei o exemplo do Portugal 2030, é necessário monitorizar os tais limites máximos dos auxílios com finalidade regional. Eles estão definidos num mapa, como disse há pouco, que foi publicado pela Comissão Europeia, que está vigente até 2027, e varia consoante a dimensão das empresas e a região, ou seja, é importante validar se este determinado projeto de investimento, qual é o seu limite máximo, qual é o limite que já está consumido e qual é a margem que potencial tem para RFAI. Isto tanto nos projetos que coincidam com candidaturas, mas também projetos isolados em que é possível que o RFAI combine com outros incentivos fiscais, apesar de alguns já terem sido revogados, ainda estão no seu prazo, ainda podem ser compatíveis. E por último, apesar do RFAI, e como a Sofia irá falar daqui a pouco, o RFAI não exige uma candidatura como o CIFID, no entanto exige e está regulamentado um processo de documentação fiscal obrigatório. E este processo deve envolver vários pontos, estão definidos,
Dando aqui alguns exemplos, não só a parte dos enquadramentos, como disse, os projetos têm que ser enquadrados obrigatoriamente em tipologias de investimento, tem que ser feita também não só aqui a parte da descrição técnica dos investimentos e o seu impacto que vai ter na empresa, mas também a parte aqui dos postos de trabalho e demonstrar o seu nexo de causalidade e, por fim, também a parte dos cálculos, não só os cálculos de incentivo e de deduções, respeitando os princípios que disse, mas também ao nível do cálculo do equivalente de subvenção bruta e aqui falo dos tais limites máximos dos auxílios com finalidade regional, porque à medida que as empresas vão deduzindo benefício, este limite tem que ser sempre atualizado e a própria declaração modelo 22 de IRC, no anexo D, tem campos que são obrigatórios de preencher. Pronto, passando agora aqui também mais para o CIFID e aqui também um bocadinho à semelhança do que o colega Carlos acabou de fazer, aqui ao nível da checklist e prazos críticos. No entanto, também referir que conforme o RFAI é cumulativo, pode ser com projetos do Portugal 2030, também o CIFID, com projetos de investigação e desenvolvimento, pode ir, tendo algum projeto, o mesmo projeto pode se candidatar ao CIFID, sendo elegível a parte remanescente. Mas aqui então para empresas que queiram perceber se são efetivamente elegíveis para esta candidatura, nomeadamente para o ano fiscal 2025. Então o primeiro passo é aqui perceber a identificação de projetos de investigação e desenvolvimento, perceber o que é que fizeram no ano 2025, aqui pronto, depois mais à frente também já vou referir aqui um bocadinho a nossa metodologia, mas aqui pronto, o primeiro passo é perceber se existem projetos e se também existem pessoas, ou seja, uma equipa elegível para a candidatura ao CIFID, porque tipicamente despesas em investigação e desenvolvimento são sobretudo relacionadas com as horas das pessoas e para o CIFID só são elegíveis pessoas com nível 4 ou superior. Após essa validação, além de perceber se há projetos, também validamos efetivamente se é de investigação e desenvolvimento. Então, passamos a fazer o levantamento dos custos de cada projeto, porque também, como vimos ali no exemplo prático, também há aqui, apesar de equipamentos ou ativos tangíveis depois da produção ou são tipicamente aplicados para o RFAI, há aqui alguns, às vezes, equipamentos que são necessários utilizar durante as atividades de investigação e desenvolvimento que também podem ser elegíveis aqui no âmbito do CIFID. Nunca a totalidade do investimento, mas tem que ser por aqui uma proporção. Mas lá está, havendo aqui esta abrangência de CIFID mais RFAI, há sempre aqui uma análise crítica para perceber onde deverá ser enquadrado e onde é que também trará mais benefício. Posteriormente, terá que haver aqui a documentação das atividades técnicas, teremos que proceder a uma descrição detalhada do projeto e efetuar o estado da arte, aqui quais foram os objetivos, aqui quais foram os avanços e submeter a candidatura. Enquanto que o RFAI não exige, o CIFID exige a submissão de uma candidatura à Agência Nacional de Inovação, a ANIC, já entretanto mudou de nome, pronto. Porque, ou seja, lá está, esta submissão da candidatura depois vai ser avaliada por peritos das áreas específicas de cada projeto para perceber se estamos perante atividades de ID e depois então há uma aprovação ou não, pronto, então verifica se estamos e há aqui a aprovação da candidatura e consequentemente do crédito fiscal. Aqui a data limite também é sempre o 5º mês após o término do ano fiscal e é sempre aqui tipicamente um ano fiscal civil, estamos aqui a falar das candidaturas até 31 de maio de 2026. Pronto, como eu estava aqui a referir, então como é que a Unit consegue apoiar? Pronto, há sempre, podem estar descansados no sentido que há sempre um enquadramento gratuito em que, para tal, na parte de investigação e desenvolvimento CIFID temos uma vasta equipa de engenheiros de várias áreas. Caso tenham reparado, pronto, a minha área até base é ciências biomédicas, temos colegas de engenharia do ambiente, nanotecnologias, engenharias de materiais, mecânicas, bioquímica. A verdade é que temos aqui uma vasta equipa em que
permite ir às empresas e também com a nossa pré-análise, diagnóstico e experiência, fazer determinadas questões e perceber se efetivamente estamos perante um projeto de investigação e desenvolvimento, porque é muito comum as pessoas que estão diariamente a fazer aquilo, até deu muitas dores de cabeça a algo, mas pronto, acha que é algo se calhar normal e que era normal ter dado dores de cabeça. No entanto, se formos a ver, se calhar estávamos ali perante os desafios que até os concorrentes ainda nem sequer conseguiram, ou foi de outra forma, e então aqui perante atividades de investigação e desenvolvimento. Daí nós fazermos sempre esta análise e não avançamos sem uma candidatura. Claro que estamos sempre dependentes da análise dos peritos após a submissão da candidatura, mas esta pré-análise e também dada a nossa vastas áreas de engenharia, conseguimos aqui perceber aqui se estamos perante desenvolvimentos tecnológicos relevantes, aqui perceber se tem efetivamente, se é enquadrável no CIFID. Pronto, após isso fazemos essa validação, também fazemos validação da equipa, fazemos toda a descrição técnica aqui, fazemos o estado de arte, pesquisamos, comparamos e depois também debatemos com a empresa no sentido de tentarmos aqui perceber quais os avanços, até chegarmos a uma descrição robusta e detalhada do projeto. Paralelamente ao apuramento do cálculo, em função também aqui da equipa, tentamos maximizar sempre o benefício fiscal em função do projeto, da equipa e das despesas, e tudo isso é documentado, que também serve para ficar como suporte e ser o dossiê fiscal. E, posteriormente, faz a submissão da candidatura e também damos todo o apoio no processo, caso existam pedidos de esclarecimento, tudo isso até sair a decisão. Pronto, não sei se alguém tem alguma questão, mas antes de passarmos aqui, se calhar, algumas perguntas típicas que também nos costumam fazer e para darmos a resposta, relativamente ainda à questão da hotelaria. Depois, entretanto, estava aqui, enquanto o Silver estava a falar, lembrei-me que sim, já tivemos, até tínhamos exemplos de projetos de hotelaria, pronto. Já tivemos, por exemplo, projetos CIFID relacionados com mobiliário para hotelaria e muitos projetos relacionados de software para gestão hoteleira, pronto, e também aqui relacionados com o turismo. Pronto, lá está, por isso é mesmo ver sempre caso a caso. Antecipando aqui até algumas questões, ou tipicamente as principais questões que nos costumam fazer. E vou aqui então perguntar e peço aqui ao colega Carlos que então depois nos esclareça aqui. Perco o benefício se não utilizar este ano, tanto do CIFID como do RFAI? Esta questão, a resposta já está escrita, não, a empresa não perde o benefício, ou seja, como disse há pouco, apesar das empresas terem que cumprir os tais limites às sessões, sendo que aqui o mais importante no caso do RFAI que tem um limite particular, as empresas, caso não consigam usufruir do benefício no imediato, poderão sempre reportá-lo para os anos seguintes. No caso do CIFID tem aqui um período mais vasto, até 12 anos, e no caso do RFAI de 10. Dar aqui a nota que é importante que os períodos de reporte só servem para empresas, ou seja, só são utilizados para empresas que não consigam deduzir a totalidade da coleta, porque caso uma empresa não poderá fazer esta gestão fiscal, digamos assim, por exemplo, ter já IRC a recuperar, não fazer esta dedução do CIFID ou do RFAI, não o poderá fazer, uma vez que os prazos de reporte apenas servem para caso em que haja insuficiência de coleta. Se a empresa tem coleta de IRC, terá de reduzir até ao seu máximo. Claro que respeitando os princípios e os limites que disse anteriormente. Caso não o faça, isto agora aqui nota para concluir esta pergunta, caso não o faça e depois seja detectado, a empresa poderá, se fizer esta gestão de benefício versus a coleta, poderá eventualmente perder o benefício que deveria ter utilizado e não utilizou. Outra pergunta muito comum, pronto, que até fomos acabando por dar um bocadinho de resposta, mas posso acumular o CIFID e o RFAI com outros apoios e posso usufruir do CIFID e RFAI? Sim, em ambos os casos. No caso do CIFID com os projetos IDT,
no caso das despesas na parte remanescente, que não é apoiada. No caso do RFI, também a lógica é um pouco similar, com várias especificidades, ou seja, uma empresa, e dando aqui o exemplo dos projetos de Portugal 2030 Inovação Produtiva, podem também recorrer ao RFI. No entanto, temos de ter sempre em atenção os limites máximos de auxílios com finalidade regional, porque e a grande maioria dos projetos não conseguem otimizar ao máximo a taxa de incentivo global do RFI quando conhecido como projeto de inovação produtiva. É possível, em determinados casos, digo já que é possível, mas em grande maioria dos projetos não é possível otimizar ao máximo o valor da taxa de incentivo. E como a parte financeira entra em primeiro lugar, terá de ser sempre ajustada à parte fiscal. E, claro, para não colocar-se benefício a mais, terá de ser sempre feito este apuramento anualmente, não só no início de um projeto, antes de se começar a ver que margem temos disponível, mas também no decorrer do projeto, porque estes limites de auxílios, ou seja, esta intensidade de auxílios vai sendo atualizada em cada ano que haja deduções e, portanto, as empresas têm que fazer este acompanhamento para não correr o risco de ultrapassar os limites máximos. E mais uma questão, pronto, existe um teto máximo de dedução à coleta de IRC quando utiliza o CIFID e o RFI em simultâneo? Como disse há pouco também, quando apresentámos o caso prático, o teto máximo será sempre 100% da coleta de IRC que a empresa apresenta, sempre que há que sempre respeitar os princípios de deduções, e aqui falar sempre quando existem benefícios fiscais, vários benefícios fiscais, respeitar sempre o princípio da antiguidade e também o princípio da proporcionalidade, como no caso prático que falei há pouco, poderia se aplicar, ou seja, tínhamos benefícios fiscais do mesmo ano, ou seja, tínhamos no caso prático um CIFI 2025 mais um RFI 2025, só dando aqui um caso prático, admitindo que aquela empresa teria aqui em valores redondos uma coleta de IRC de 100 mil euros, teria de se aplicar um princípio da proporcionalidade, que também está definido por parte da autoridade tributária. E aqui, admitindo este exemplo de coleta, estaríamos a falar de uma dedução de 1/3 via RFI e 2/3 via CIFID. Só dando aqui este contexto, pronto, porque é importante existir sempre, ter consciência destes princípios, porque cada vez mais os processos de fiscalização estão a ser tidos em consideração. E lá está a questão dos períodos de reporte, volto a reforçar que só servem para casos em que haja insuficiência de coleta, por isso deve ser deduzida sempre ao máximo possível. Agora, gostaria de saber se alguém tem mais alguma questão a colocar. Acho que tanto a Sofia como o Carlos foram bastante esclarecedores e tocaram aqui em todos os pontos essenciais sobre como acumular estes dois benefícios fiscais. Deixo também a nota que, utilizando estes QR codes, podem ter acesso a diferentes conteúdos, um artigo sobre o RFI, o nosso simulador de CIFID. Nós temos no nosso site um simulador em que vocês podem inserir a informação da vossa empresa, perceber se têm despesas enquadráveis ou não, e temos também um e-book sobre os benefícios fiscais que podem fazer download e ter informação mais detalhada para consultar. Neste momento não temos mais questões. Se ninguém quiser tirar nenhuma dúvida agora, recordo que nós estamos disponíveis, temos a nossa equipa comercial e técnica totalmente disponível para analisar o vosso projeto, a vossa empresa, para perceber em detalhe o que é que faz mais sentido no vosso caso. Eu gostava de agradecer a todos pela presença ao longo desta semana, que esperamos que tenha sido relevante e útil para desmistificar aqui um bocadinho dos benefícios fiscais. Portanto, se mais ninguém tiver questões, damos aqui por concluída então a semana dos benefícios.
Sofia, Carlos, obrigada mais uma vez também aqui pela vossa presença e pela vossa apresentação.